Temido fim do JCP, o que vai acontecer com os bancos? Acaba se ficando desesperada. O governo publica PL para a extinção do JCP, a partir que aí os bancos vão ser prejudicados, a bolsa provavelmente vai cair. Inclusive hoje, a bolsa deu uma quedazinha legal. Vocês não acham que a dívida de AS Brasil é muito grande e tal? Ficar desesperado, achando que a dívida está extremamente alta, que a empresa vai quebrar? Transição Paulista, a Taesa e a Alupar, particularmente o que eu não gosto da Caixa Seguridade. A Luísa escreveu que a Santander não ficaria mais como protagonista da carteira dela. Mas... A Lu, ela vendeu uma parte, mas... Muita gente perguntou que é sobre o fim do JCP. O temido fim do JCP, o que vai acontecer com os bancos. Uma galera perguntou, teve tanta gente que eu não vou nem pegar o nome aqui. O que você acha disso? O que você viu? Manda bala. Eu estava até olhando a mensagem do Rodrigo, por exemplo, bem antes de entrar aqui na live e tudo. O Luiz também, o Luiz acabou de mandar. Vamos falar sobre Luiz também. Então, assim, o que acontece? O que eu observo, sabe, Fábio? Muita gente, às vezes, acaba se ficando desesperada porque vê uma notícia, o exemplo que está hoje na manchete, né? Governo publica PL para a extinção do JCP a partir de 2024. Porém, é uma proposta ainda, que ainda vai literalmente ainda para o Planalto, tem todo um processo, aí pode, obviamente, a proposta inicial não, obviamente, passar por uma série de modificações no próximo ano, enfim, tem tanta coisa que pode acontecer até lá, inclusive não ser aprovado. Inclusive, pode acontecer tudo, inclusive nada, né, Ivan? Inclusive nada. Então, muita gente já fica, nossa... Mas eu tô escutando, por exemplo, que aí os bancos vão ser prejudicados, eu tô vendo aí que a bolsa provavelmente vai cair, e não sei o quê, e começa a pintar aquela narrativa de um cenário caótico, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, às vezes quando você vê uma notícia dessa de primeiro impacto, calma, tá? É um processo ainda para o próximo ano. Muita coisa ainda está nas próprias manchetes, se você olhar e ler os artigos e profissionais dessas áreas especializadas, tributárias e por aí vai, vocês vão observar que eles estão dizendo, não, mas é todo um processo de debate, porque a gente tem que ver os reais impactos ainda e etc. Então, assim, primeira coisa importante, a mensagem é: calma, a estratégia não vai morrer por conta disso. Calma, tá? É um movimento muito mais de curto prazo que a gente vem observando, claro. A gente acompanha, vê o desenrolar e tudo, mas eu não acredito que nessa proposta que foi entregue, né, o que é a inicial, não vai ser exatamente essa. Até lá, pessoal, 2024, pode anotar que isso aqui vai ficar gravado, tá? Pode anotar, até lá vai ter sérias modificações, debates, sempre tem interesses políticos no meio, tem a questão das próprias empresas em particular também, a particularidade dos bancos, né, que a questão fiscal dos bancos é um pouco diferente. Então, assim, eu não iria me desesperar, não. Aproveito que, inclusive, hoje a bolsa deu uma quedazinha legal, só o filé, tá? E aproveita e vai fazendo umas comprazinhas e tudo, já que o mercado acaba precificando algumas coisas e até lá você já tem uma bela quantidade de ações até o negócio ficar definido, entendeu? Então não me preocuparia, não. A Van é sensacional. Manda seu Instagram aí pro pessoal seguir, pra seguir você aí, Van. Fala aí pra galera. Sim. Acho que o pessoal deve... Saldo Investe com mudo, né? Legal. Então, o que acontece? Eu sou muito assim. Eu, no início, tinha uma ansiedade muito maior. Então, como todo mundo que tá aqui me escutando, eu vi uma notícia, eu me lembro da época do Joesley Day, na época do impeachment. Nossa, quando eu vi o negócio da Bolsa, Fábio, eu dizia, meu Deus, agora o Brasil vai se acabar. Eu não pensava nem... Sabe aquele viés que a gente diz, que é aquele que te paralisa? Tu nem compra, nem vende, fica desesperado. Isso eu era essa ruído, pessoa. Né, Ivan? É tudo ruído. Eu acho que para quem tá nos ouvindo aqui, pessoal, não sejam alarmistas desse jeito. Investir é tão maior que isso, pessoal. Invista mesmo que os dividendos sejam tributados, tá? Ainda se um dia ele for tributado, algo que eu particularmente eu não acredito, tá? Eu acho que se for vai ser... Isso é uma opinião minha, tá? Não é uma opinião do AGF.
Até porque eu acho que ninguém, na verdade, tem uma opinião concreta de que vai ser assim. Ninguém sabe, tá, pessoal? Mas os dividendos já foram tributados desde 1970 até 1994. E a estratégia não mudou em nada, continua vencedora, né, Elvan? Então, acho que esqueça um pouco esse negócio de tributação de dividendo. Agora vem o JCP, agora vem não sei o quê. A estratégia, ela se sobressai a isso, tá? Desde que eram pergaminhos, eu acabei de achar, eu achei uma corretagem, ó. Essa aqui é de 2009, não sei se dá pra ver, ó. Mano, tanta coisa muda, mas as empresas boas vão prosperar, tá bom? Vamos continuar respondendo aqui. Outra coisa que eu queria até responder aqui, aproveitando, escreveram até no chat aqui, Fábio, vixe, a Vanessa e o Fábio junto vai ser até 3 horas de pregão. A live de 24 horas. Né? A live de 24 horas. Mais uma pergunta que eu recebo bastante é o seguinte, também, vocês não acham que a dívida de AS Brasil é muito grande e tal? Se você acompanhou a teleconferência de resultados agora, dessa temporada de balanço que houve, tá? Você está observando, é muito importante você observar o projeto que a empresa vem desenvolvendo. A AS Brasil vem fazendo importantes aquisições de negócios e essas aquisições, óbvio, requer custo, dinheiro, caixa e aumenta essa dívida. A AS Brasil, se vocês observarem, ela tenta conciliar crescimento nesse momento com essas aquisições, esses projetos e ao mesmo tempo pagar proventos. Se vocês observarem, o provento, o pagamento de dividendos de AS Brasil não é alto, é um pouco mais baixo, mas ela fica conciliando essas duas coisas. Então, o que é que eu aconselho? Antes de ficar desesperado, achando que a dívida está extremamente alta, que a empresa vai quebrar, calma. Vai lá no site do RI, baixa lá o call da teleconferência e olha direitinho o balanço, por exemplo. Vocês vão ver que os executivos de AS Brasil explicam o que eles têm de projetos aí até 2000 a perder de vista e o que eles estão tocando, inclusive, na parte solar, na parte hídrica e por aí vai. Então, eles estão diversificando o portfólio de negócio deles. É bem interessante. Eu gosto muito de AS Brasil, o case de AS Brasil. Então, não se desespera tanto nessa narrativa. A empresa está se endividando, está quebrando. Calma. A empresa está justamente tomando passos visando o longo prazo. Entendeu? Exato. Claro, assim, pessoal, assim, esse é um cenário da AS Brasil que não necessariamente faz com que ela se encaixe numa carteira de quem está começando, por exemplo, Sim. Tá? Então, esse é um dos cenários. A gente vai falar mais lá na GF mais sobre a AS Brasil, que é um assunto interessante mesmo. O José Fernandes, ele fala, com os altos descontos atuais dos leilões de transmissão, as transmissoras de energia perdem a atratividade do futuro com possível redução dos lucros e dividendos? Zé, obrigado aí pela pergunta, cara. Esses descontos não são atuais, né? Eles são atuais, mas já estão... Eles começaram desde 2017, tá? Com vários deságios aí nos lotes de transmissão. O que eu acredito que vai acontecer é que a ANEEL vai começar a selecionar mais as empresas que estão entrando nesses leilões, né? Se você for ver o que aconteceu no primeiro lote desse leilão mais recente aqui, a transmissão paulista sagrou-se vencedora porque a outra transmissora que ganhou não pôde assumir, não tinha histórico um bom histórico, digamos assim, por alto, tá? Para assumir essas obras e fazer com que as torres de transmissão fossem construídas nos próximos 5 anos. Então, a gente acredita que as transmissoras, principalmente as 3 transmissoras da Bolsa, a Transmissão Paulista, a Taesa e a Alupar, elas só vão entrar em lotes se fizer sentido para essas empresas, se elas conseguirem um alto retorno para acionista no longuíssimo prazo, uma TIR que a gente chama, que é uma taxa interna de retorno boa, tá? Elas não vão entrar em qualquer leilão simplesmente para ganhar, vamos ganhar para aparecer no jornal, não. Essas empresas são tão bem administradas há tantos anos que a gente acredita que isso tende a continuar acontecendo. E outra, essas empresas elas podem fazer um negócio chamado M&A, chama fusão e aquisição em inglês, tá? Elas podem comprar outras empresas, outros lotes que estão por aí e que façam sentido para elas. Então, assim, eu não me preocuparia exatamente com isso no caso das transmissoras, tá? Pelo menos não no curto prazo, mas fica assim, você sempre tem que confiar acredito que no histórico da empresa nesse sentido. Será que ela conseguiu continuar gerando bons retornos ao longo dos anos? Lembra que geradora, como a Van falou, da AES, o transmissora, são empresas que geralmente estão, digamos assim, endividadas em função
dos investimentos que ela precisa fazer. Então ela faz o investimento uma vez, durante 5 anos, para depois colher os próximos 30, né? Então é um negócio bem perene, assim, sabe? Enfim, eu acho que no longo prazo você não precisaria se preocupar tanto com isso. Agora, claro, o que você tem que monitorar, acho que é o que ela vem, o posicionamento dela nos leilões, o que ela tá ganhando. Se ela ganhou é porque fez sentido, se não ganhou é porque fez sentido também. Vai lá, Van, pega outra, vamos embora. Eu adoro essa daqui. O Fábio é muito porto seguro. Literalmente, ele procura um porto seguro. Agora é só porto, eles mudaram. Agora é só porto, né? Então, o que acontece? A Caixa Seguridade, se vocês procurarem lá na plataforma do AGF, ela está classificada como de oportunidade, porque ela abriu ali o IPO recentemente, ela não tem uma base de histórico muito robusta, né? Até porque o IPO aí foi recente e tal. Eu gosto bastante do case de Caixa Seguridade, venho estudando e acompanhando um pouco dos balanços, das teleconferências, mas como eu brinco lá em rede social, eu falo, é um dinheiro de pinga, não é o leite das crianças, é um dinheiro de pinga, pessoal. O que é dinheiro de pinga? É aquele dinheiro ali, peraí, vou botar aqui mais R$100, R$200, 300, e tô indo. Então não é uma empresa que eu coloco pelo menos como prioridade de aporte. Mas é que eu começo a ensaiar algumas coisinhas, de vez em quando ela pinga alguma coisa, Caixa Seguridade, mas ela ainda não é previdenciária, não. Tá? Ela é de oportunidade, como a gente fala aqui. Agora, nada impede que talvez daqui a alguns anos, ao desenrolar dos negócios e por aí vai, talvez ela comece a se classificar, talvez, né, como previdenciária daqui a um tempo. Mas para quem está começando, acho que é o que o Fábio fala. Focar bem mais nas empresas hoje que são mais previdenciárias classificadas, mais redondinhas e etc. E aí fazer o feijão com arroz bem feito, né? Exatamente. Eu particularmente, o que eu não gosto da Caixa Seguridade é que os dividendos ainda são semestrais. Sim. Mas eles falaram que querem mudar para trimestral esses dividendos, né? Mas tem uma coisa que me incomoda um pouco mais por enquanto, é o fato dela ter aberto na bolsa há não tanto tempo, sabe? Então eu acho que eu procuraria BB Seguridade. O Porto Seguro, como você falou, eu comprei, mas no momento que ela tava que ninguém acreditava, né? Então, infelizmente, ela subiu pra caramba. Ei, vida que segue, tá tudo certo. O Lucas Oliveira, ele fala assim, caso eu ache, olha, essa pergunta é boa, caso eu ache que uma empresa boa está cara, eu deveria vendê-la e comprar outras que estão melhores? Lucas, essa pergunta é mais profunda do que parece, para ser bem sincero para você, viu? Porque, vamos lá, vou te traçar um cenário. Você comprou uma empresa a 10, ela tá a 20. Aí você vendeu nos 20 e comprou uma empresa que estava a 10 e foi para 5. Não sei se vocês estão... Me dá um ok se vocês estão acompanhando o raciocínio. Tá. O que aconteceria para você se essa que você vendeu a 20 fosse para 100, depois que você vendesse? O que acontece se essa empresa que você comprou, que estava a 10 e foi para 5, for para 1? Olha que pausa dramática, hein, Ivan? Não. Se você, né? Não faz sentido? Não, pausa dramática. For para 1. Pois é, mas ó, vou dar um exemplo, tá? Vale do Rio Doce em 2016, ó, fui eu, tá bom? Então assim, aí o que acontece, para concluir, ver se eu consigo, sei lá, empacotar essa pergunta para que você entenda de uma forma melhor. O que eu acredito, tá? E aqui no AGF nós divergimos, tá? Acho que a gente acaba divergindo, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acredito que quando eu trago uma empresa para minha carteira, eu não vendo mais. Eu decidi isso fazem uns 7 anos, alguma coisa assim. Trouxe para minha carteira, não sai mais da minha carteira. Acabou. Por quê? E aí eu utilizo alguma das palavras do Morgan Housel, que eu concordo com ele. Ele fala assim, a gente procura empresas que tenham um retorno aceitável. Eu julgo o retorno aceitável 6% de dividendo, e que a gente considera que ela vai poder viver nos próximos 100 anos fazendo isso. É aí que os juros compostos vão ser turbinados ao máximo. Então, entrou na minha carteira, eu não vendo mais. Agora, tá certo ou tá errado? Não sei. Isso é o que o Fábio faz, tá? Eu vivo muito bem assim. Van, o que você acha? É quase um filho. Você vende um filho? Não. Entendeu? É quase um filho, literalmente. Você tem uma... Assim, na verdade, se a gente estudar a psicologia comportamental do investidor,
teoricamente, a gente talvez não pode se apegar tanto dessa forma. Mas Pode isso ser. é teoria, porque na verdade, na prática, a gente se apega mesmo. Nossa, você falou tudo, você tirou da minha boca aqui, porque na teoria, né? Na teoria, beleza. Ah, não, você não pode se apegar, mas você pega o Warren Buffett. O Warren Buffett nunca vendeu uma Coca-Cola. Ele pode até ter falado que se arrependeu, mas não vendeu a Coca-Cola. Mas não vendeu. Carregou por anos e carrega até hoje. Eu decidi ir para essa linha e não tá certo, não tá errado. Esse é o Fábio investindo. Talvez não seja você, talvez não seja outra pessoa. Então, por isso que eu falei, Ivan, essa pergunta acho que é muito mais profunda do que a gente imagina. E para mim não aconteceu uma vez, aconteceram várias. De você vender uma empresa que era boa, você comprou no bom preço e perdeu quando comprou dinheiro, quando vendeu no torno de. Né? E outra, tem uma outra, rapidinho. Sim. Quando você vende, você vai pagar imposto, né? Esse imposto ao longo dos anos, e eu falo ao longo dos anos, ad eterno, tá? Ao longo dos próximos 100 anos, vai fazer uma puta diferença. É assim que eu enxergo. Eu realmente compro as empresas e não as vendo. E eu não quero saber, é assim que eu encaro. Eu não sei se é ser muito xiita, se for que seja, é assim que eu aprendi no mercado. Agora sim, só tem que ter um cuidado, porque uma coisa, o Fábio tá bem mais nas empresas, eu acho que setor perene, dentro de uma filosofia e tal. Sim. Só tem cuidado pra fazer um filtro, porque tu já imaginou tu tá com uma Via Varejo, com a Magazine. Exato. Entendeu? Tem cuidado. Faz esse filtrozinho aí, tá? Só isso. Van, você falou tudo. As empresas por isso que eu falo, estuda bem as empresas que você vai. As empresas que eu tenho, eu estudei bem, o suficiente. Quando eu falo bem, é bem pra mim, pra fazer bem pra mim. Sim. Elas entraram, não saem mais. Acabou. É daqui pra frente e vai entrar e não vai sair. Então, não tem muita gente, Van, que fala. Isso eu acho fenomenal. Tem uma galera que fala assim: vocês deviam investir em Bitcoin porque o Bitcoin é limitado. Aí, de primeira você vai falar, nossa, é limitado, preciso comprar, mas você não sabe o que é. Ninguém até agora me explicou a fundo o que é um Bitcoin, mas tudo bem. Pessoal, não estou recriminando. Quer investir em Bitcoin, invista. Se você acha que você sabe o que está fazendo, tá tudo certo, beleza, não vamos criticar aqui. Aliás, nem day trader, nem... Tá tudo certo, tá? Vocês façam o que vocês quiserem. Aqui nós investimos em ações, que, adivinha só, também são limitadas. Você vai falar, mas eu tenho um Banco do Brasil. Quem disse que um Banco do Brasil é limitado? Mas eu tenho Santander. Quem disse que o Santander é ilimitado? Você tem... Santander é formado, vou me dar o direito de errar aqui, de cabeça, 7,5 bilhões de ações, nas quais 9,8% que está disponível no mercado. Ou seja, você tem uns 700 milhões de ações no mercado. Acabou, é isso que você tem para comprar. É assim que é formada uma empresa. Então, eu acredito nisso, tá? Acho que foi longe nessa resposta aí, Ivan. Se quiser me complementar, agora, você falando aí, pegando o seu gancho de apego, eu vi aqui do Santander, o pessoal perguntando do Santander, por exemplo, lá nos insights, a Luísa escreveu que a Santander não ficaria mais como protagonista da carteira dela, mas que ela não venderia agora e tal. Ela explicou todo o racional dela. Falando em apego, eu tenho um apego... a Santander, entendeu? Eu tenho um apego ao banco. Então eu vi o balanço do banco e tal. E eu vi que muita gente, quando fez a leitura do insight lá da Luísa, vou vender, não sei o que. Calma, gente, calma, né? Calma, vamos com calma, vamos pensar direitinho. Então, eu vou muito assim. Eu gosto de uma frase do Lírio, que ele já teve aqui em lives e tal, do Lírio Parisotto, que ele fala que o mercado premia a vagabundagem. Vagabundagem entre aspas, tá? É um pouco disso que o Fábio tá falando, assim, cara, às vezes não fazer nada realmente é uma decisão bem estratégica. Às vezes você deixa passar aquela euforia, aquela coisa toda, efervescência, aquela notícia, o mundo vai acabar, JCP, o Santander, não sei o quê, e aí você deixa passar, as coisas se acalmam, e olha, tudo voltou aos trilhos. Não aconteceu nada, eu não vendi nada, não fiz nada, tô aqui de boa. E me saí muito melhor do que a maioria. Total, e assim, pra você ver como diverge, a Lu, ela vendeu uma parte, mas manteve, ela ainda acredita. Sim, mantém. Eu comprei as ações do Santander, eu tenho comprado ações do Santander, e tá tudo certo, gente, não tem melhor, pior, certo, errado, não existe isso, se você pegar, Van, tenho certeza que você sabe disso, você pega uma empresa e fala, analisem, você dá para 10 pessoas analisarem, você vai ter 10 análises diferentes, pessoal, então...
Comprou a empresa, são estratégias diferentes, né? Às vezes a pessoa está comprando uma empresa de varejo ou de aviação porque, na verdade, a estratégia daquela pessoa é de curtíssimo prazo. É para comprar e vender mesmo. Não é o caso de quem está comprando um Santander como o Fábio, a Porto Seguro e por aí vai. São estratégias diferentes.